O que aconteceu com a carreira de Alexandre Pato, o atacante que fracassou no futebol lá do canal Analisando o Jogo? Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Alexandre Pato, um nome que durante anos foi sinônimo de promessa, esperança e brilho no futebol mundial. Do Internacional ao Milan, passando pela seleção brasileira, Pato sempre pareceu estar destinado ao estrelato. O seu estilo com velocidade e faro de gol o colocou no radar dos maiores clubes do mundo e fez dele o ídolo de muitos. Mas ao longo do tempo algo mudou. As lesões, a inconsistência e as escolhas questionáveis colocaram a carreira de Pato em um caminho inesperado. O que deu errado para esse jogador que tinha tudo para ser uma lenda? O que aconteceu com o Pato? É o que vamos descobrir hoje. Simbora. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Deixa o like, galera. Bom, Alexandre Pato nasceu em Pato Branco, no Paraná, Pato e desde criança já hora. mostrava um talento incomum para o futebol. A família o apoiava e desde os 7 anos ele começou a jogar em escolinhas de futebol locais. Foi então que ele deu um grande passo rumo ao futebol profissional, quando ainda muito jovem foi aprovado para integrar as categorias de base do Internacional, um dos maiores clubes do Brasil. Ali o jogador rapidamente se destacou com um estilo de jogo que misturava agilidade, dribles rápidos e uma finalização quase impecável. A combinação de força física com uma técnica refinada fez com que ele, em pouco tempo, começasse a atrair olhares de treinadores e dirigentes do clube. Pato não demorou muito para subir aos profissionais. Em 2006, aos 17 anos, ele fez a sua estreia pelo Internacional e logo mostrou ao que veio. No seu primeiro jogo, marcou um gol e deu uma assistência, jogando apenas alguns minutos contra o Palmeiras. A precocidade impressionou, e logo ele se tornou titular do time colorado, contribuindo diretamente para o sucesso do clube. No mesmo ano, o Inter alcançou a glória ao conquistar o Mundial de Clubes, vencendo o poderoso Barcelona por 1-0 na final. Embora Pato fosse muito jovem, ele teve um papel crucial na trajetória do time até a final. A sua habilidade e maturidade surpreendiam a todos, e com apenas 18 anos, ele já era considerado uma das grandes promessas do futebol mundial. A partir desse momento, era apenas questão de tempo até que clubes europeus começassem a sondar o jogador. O estilo de Pato, que combinava a agilidade brasileira com uma capacidade tática que impressionava, o tornou alvo de gigantes do futebol europeu, e foi então que o Milan entrou em cena. Em 2007, Alexandre Pato fez a sua tão esperada transferência para o Milan, um dos clubes mais tradicionais da Europa. O clube pagou 22 milhões de euros para levar o jovem atacante, que era considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O Pato chegou à Itália com uma enorme expectativa em seus ombros e não demorou muito para começar a corresponder em campo. A sua estreia oficial pelo clube aconteceu em janeiro de 2008 contra o Napoli e ele não poderia ter começado de forma mais brilhante. Marcou um gol na vitória por 5-2. A partir daí, se consolidou como uma peça importante no time, mostrando sua habilidade para decidir jogos com gols importantes e sua capacidade de se adaptar ao futebol europeu. Durante as suas primeiras temporadas, impressionou não apenas pela habilidade técnica, mas também pela frieza diante do gol. Ele era capaz de marcar de diversas maneiras, finalização de longa distância, dribles rápidos e um posicionamento impecável. A torcida do Milan logo o abraçou e ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais queridos do elenco. Na temporada 8-9 brilhou, marcando 18 gols em 42 jogos e ajudou o Milan a garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Tá bom, hein? Na temporada seguinte, 9-10, continuou se destacando, apesar de sofrer com algumas lesões que começaram a limitar o seu tempo de jogo. Mesmo assim, conseguiu marcar 14 gols em 30 jogos, mostrando que quando estava em campo era um dos jogadores mais perigosos do time. A melhor fase de Pato veio na temporada 10-11, quando foi fundamental na conquista do campeonato italiano pelo Milan. Ele marcou 16 gols em 33 partidas e foi um dos principais nomes da equipe na campanha vitoriosa. Naquele momento, Pato era visto como um dos atacantes mais promissores do mundo e sua trajetória parecia apontar para um futuro brilhante. Entretanto, foi também nessa época que os problemas começaram a aparecer. Pato começou a sofrer com uma série de lesões musculares que passaram a limitar o seu tempo de jogo. A partir de 2011 já não conseguia mais manter a regularidade que tinha antes e aos poucos foi perdendo espaço no time. Entre 2008 e 2012 disputou 150 jogos pelo Milan, marcando 63 gols. Embora tenha conquistado títulos e mostrado ótimos momentos, as lesões constantes e a perda de ritmo começaram a afetar o seu desempenho, e a sua carreira no clube italiano terminou de forma frustrante.
Bom, após um período de altos e baixos na Europa, em 2013 Alexandre Pato surpreendeu o mundo do futebol ao retornar para o Brasil, assinando com o Corinthians por 15 milhões de euros, uma das transferências mais caras da história do futebol Dinheiro e muito brasileiro. dinheiro, hein, que o Corinthians pagou pra A chegada de Pato ele. ao Corinthians gerou enorme expectativa, mas a realidade foi bem diferente do que os torcedores esperavam. Pato teve dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo e logo começou a enfrentar críticas da torcida. Embora tenha mostrado lampejos de seu talento, ele jamais conseguiu se firmar como o grande craque que todos esperavam. Um dos momentos mais emblemáticos, Nossa, mano. foi o pênalti desperdiçado Esse nas gol aí quartas de que ele final da perdeu. Copa do Brasil de 2013 contra o Grêmio, quando tentou uma cavadinha que acabou nas mãos do goleiro adversário. A partir dali, Até hoje a galera do Corinthians tem raiva. Nunca mais foi a mesma. Até hoje a galera do Corinthians tem raiva do Pato porque ele perdeu esse pênalti aí. Durante a sua passagem pelo clube, disputou 62 jogos e marcou 17 gols, mas a sensação geral era de frustração. Em 2014, foi emprestado ao São Paulo, com o Jadson, jogou até bem lá, carreira que eu lembro. ganhar um novo fôlego. No clube, Pato mostrou uma evolução significativa, jogando com mais liberdade e assumindo um papel importante no ataque tricolor. Entre 2014 e 2015, marcou 38 gols e 98 jogou bem lá, jogos pelo porque São lá, Paulo. galera, tinha o Pato e tinha o Ganso também, que tava jogando nessa época lá no São Paulo, e os dois, tipo, eles se deram muito bem em campo, lá no São Paulo, jogando o fino da bola, eles dois. Eu até acho assim, agora o Pato vai voltar em alto nível lá pra Europa, vai jogar muita bola, só que aí acabou que não aconteceu, depois que ele saiu do São Paulo, ele começou a decair de novo. Recuperando parte da confiança que havia perdido no Corinthians. No entanto, ao final de 2015, seu contrato de empréstimo terminou e ele precisou retornar ao clube que detinha seus direitos. Ele voltou ao Corinthians em 2016, mas sua permanência foi curta. A relação com a torcida estava desgastada e o clube optou por negociá-lo novamente, dessa vez para o Chelsea, por empréstimo. A passagem de Pato pelo Chelsea em 2016 parecia ser uma nova oportunidade para o atacante reviver a sua carreira na Europa. Aos 26 anos, ele ainda tinha idade e tempo de jogo suficiente para se estabelecer no futebol europeu, e muitos torcedores e especialistas acreditavam que o Chelsea poderia ser o clube ideal para isso. O contrato de empréstimo era curto, claro, mas o Chelsea tinha a opção de comprá-lo caso ele se destacasse. No entanto, as expectativas não se concretizaram. Pato demorou muito para se adaptar ao ritmo e intensidade do futebol inglês e seu tempo em campo foi extremamente limitado. Ele só fez a sua estreia em abril de 2016, quase 3 meses após a sua chegada. Caramba! Naquele jogo contra o Aston Villa, Pato marcou um gol de pênalti, mas sua atuação não foi suficiente para convencer a comissão que ele merecia mais minutos. Ao final do empréstimo, fez apenas 2 jogos pelo Chelsea, com 1 gol marcado. A sua passagem foi considerada um fracasso pela imprensa mesmo, e pelos muito torcedores, ruim, só um gol de e o Chelsea, pênalti. claro, optou por não exercer a opção de compra. Dessa forma, retornou ao Corinthians, onde ainda tinha contrato, mas a relação com o clube e a torcida continuava complicada. Após o breve período na Inglaterra, o Corinthians sabia que não seria fácil reintegrar Pato ao elenco. A má relação com a torcida corintiana, somada ao alto salário que o jogador recebia, fez com que a diretoria buscasse rapidamente uma nova saída para o jogador. Foi então que uma oportunidade surgiu na Espanha e Pato acabou se transferindo para o Villarreal em 2016. Villarreal. Bom, eu lembro dele lá nessa Pato época. Encontrou um ambiente menos pressionado e muitos esperavam que com isso ele pudesse retomar o seu melhor futebol. Ele até começou bem a sua passagem pela Espanha, visto que marcou logo em sua estreia contra o Mônaco em uma partida válida pela fase eliminatória da Champions League. No entanto, o brilho inicial foi se apagando e Pato não conseguiu manter uma regularidade em suas atuações. Durante a temporada 16-17, fez 24 jogos e marcou 6 gols. Embora seus números não fossem desastrosos, estava claro que o atacante já não conseguia mais alcançar o nível que havia mostrado no início da carreira. Dessa maneira, após meio ano na Espanha, Pato recebeu uma proposta financeiramente vantajosa da China e decidiu mudar de continente mais uma vez, se transferindo para o Tianjin Shanghai. Na China, encontrou um novo desafio em um ambiente completamente diferente. Ele assinou um contrato milionário com o clube, que na época era um dos emergentes do futebol chinês. A adaptação foi rápida e Pato conseguiu mostrar um bom futebol nas primeiras temporadas. No entanto, o nível de competitividade da liga chinesa era inferior ao das principais ligas europeias. Muito fraca, né, e tal, galera. A gente sabe como é que é. Lá não atraiu grande atenção do cenário internacional. Pelo Tianjin, Pato fez 60 jogos e marcou 36 gols entre 2017 e 2019. Embora tenha tido um desempenho respeitável, muitos acreditavam que Pato havia desistido de competir no mais alto nível ao aceitar jogar na China.
Aos poucos, o atacante foi sendo esquecido no cenário mundial e sua carreira passou a ser vista como uma decepção em relação ao potencial que ele havia mostrado nos primeiros anos. Bom, após 2 anos no futebol chinês, Pato decidiu voltar ao Brasil em 2019, assinando novamente com o São Paulo. A expectativa era de que ele pudesse finalmente se firmar como grande nome do clube e recuperar o brilho que havia perdido. No entanto, sua segunda passagem pelo clube não foi como esperado. Pato alternou bons momentos com períodos de baixa produção, e sua falta de regularidade em campo fez com que ele perdesse espaço no time. Em 2020, o São Paulo enfrentava uma fase conturbada e Pato acabou rescindindo seu contrato de forma amigável, sem conseguir deixar uma marca significativa em sua segunda passagem. Ó, galera, só de noção, essa passagem do Pato aí parecia tipo que ele fosse um fantasma, que ele jogou quase nada por essa segunda passagem dele pelo São Paulo. Nada, quase nada. Que eu quase não lembro assim de algum jogo impactante dele nessa segunda passagem aí, né? Ele fez 35 jogos e marcou 9 gols no retorno ao São Paulo, números modestos para um jogador de sua fama. Em 2021, Pato jogou lá nos Estados Unidos, assinando com o Orlando City da Major League Soccer, a MLS. A sua chegada ao clube foi cercada de expectativa e muitos esperavam que ele pudesse se destacar na liga que tem atraído muitos jogadores renomados nos últimos anos. No entanto, mais uma vez, Pato não conseguiu corresponder em campo. As lesões o perseguiram durante a maior parte da temporada e ele teve pouquíssimos momentos de destaque. Durante sua passagem pelo clube, ele fez apenas 30 jogos e marcou 4 gols, números bastante decepcionantes. Ao final de 2022, o clube optou por não renovar o seu contrato e Pato ficou sem clube. Em 2023, retornou ao São Paulo com um contrato de produtividade, mas não conseguiu produzir e foi dispensado pelo clube, que afirmou que não renovaria para 2024. Aí essa terceira passagem aí do Pato, galera, também foi outra terceira passagem pelo São Paulo que ele também ficou tipo sumido, tipo fantasma. Eu só lembro de um gol que ele fez, que ele fez o gol e botou a cabeça do mascote do São Paulo na cabeça e tal, fez a comemoração dele lá com a cabeça do mascote de São Paulo. E tipo, eu só lembro desse gol dele, que o restante de gol dele, ou que ele fez em campo, eu não lembro de nada, porque tipo, a passagem dele por lá, nessa terceira passagem dele pelo São Paulo, também foi tipo um fantasma, ninguém viu o que ele fez, né? Portanto, na gravação desse vídeo, está sem clube. Está sem clube, na moral. Por fim, vamos falar sobre a sua carreira na seleção brasileira. Embora Pato tenha tido momentos de destaque em clubes, a sua trajetória na seleção foi marcada por frustrações. Desde cedo, ele foi apontado como um possível sucessor de grandes atacantes que passaram pela seleção, como Ronaldo e Romário. A sua estreia compararam ele com Ronaldo e Romário, 2008, caramba. Um amistoso contra a Suécia, onde marcou um gol logo no seu primeiro toque na bola, o que aumentou ainda mais as expectativas em torno de seu nome. Ele participou das Olimpíadas de 2008, em Pequim, onde o Brasil conquistou a medalha de bronze. No entanto, sua atuação durante o torneio foi considerada abaixo do esperado e ele acabou sendo ofuscado por outros jogadores. Mesmo assim, continuou sendo convocado para a seleção principal, participando de diversas competições e amistosos. O ponto de virada na carreira de Pato na seleção aconteceu em 2010, quando ficou fora da lista final para a Copa do Mundo. Muitos acreditavam que ele tinha potencial para ser uma das estrelas do time, mas as constantes lesões e a falta de consistência fizeram com que o técnico Dunga optasse por outros jogadores. A exclusão de Pato foi um duro golpe e ele nunca conseguiu se firmar como titular absoluto da seleção. Em 2011, teve uma nova chance de brilhar pela seleção brasileira durante a Copa América, disputada na Argentina. Ele foi titular em algumas partidas, mas o Brasil acabou sendo eliminado precocemente nas quartas de final. Mais uma vez, Pato não conseguiu se destacar e viu sua carreira na seleção começar a entrar em declínio. Nos anos seguintes, continuou sendo convocado ocasionalmente, mas já não era visto como uma peça central no time. A concorrência por uma vaga no ataque da seleção era alta e Pato passou a ser preterido em favor de jogadores mais jovens e consistentes. A sua última convocação dessa forma aconteceu em 2013 e desde então nunca mais voltou a vestir a camisa amarelinha. Ele nunca mais foi convocado. O que mais frustrou os fãs do jogador foi o fato de que ele tinha todo o potencial e talento. Então, galera, já tá com mais de 10 anos em que o Pato nunca mais foi convocado para a seleção brasileira, caramba. Para ser um dos grandes nomes da seleção, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas. As suas lesões e falta de consistência em momentos decisivos... Essa lesão, galera, na minha opinião, foi o que mais prejudicou o Pato. Se não tivesse tanta lesão como ele teve, ele não tinha acontecido isso nele, né? De ele não ter conseguido vingar
no futebol, tanto como a gente achou que ele seria. Ele seria um jogador essencial pra seleção, seria um dos grandes, ganharia a bola de ouro e tal, jogaria no gigante da Europa, como jogou no Milan, acho que tipo, ele poderia ter jogado no Barcelona e tal, depois ali do Milan, porque ele tinha potencial e acabou que não aconteceu isso que a gente achava, né, e tal. Acabaram minando suas chances de se firmar como um jogador de nível mundial na seleção. Bom, a carreira de Pato é um dos maiores exemplos de uma promessa que infelizmente não atingiu seu potencial máximo. Desde os primeiros passos no Internacional, passando pelo auge no Milan, Pato sempre teve o talento, mas faltou consistência, resistência física e talvez sorte. Será que ele ainda poderá voltar a brilhar em algum clube? Deixe aí nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS no primeiro comentário fixado, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Aí, galera, tipo, acho que o Pato só vai conseguir jogar se for em algum time de segunda divisão, mas, tipo, aqui do Brasil, no caso que eu tô falando, no Brasileirão, acho que só em segunda divisão que ele pode conseguir jogar em algum desses clubes. Agora, em algum clube do patamar da primeira divisão da Série A do Brasil, acho que ele não consegue mais jogar, porque a gente viu como é que foi a passagem dele pelo São Paulo. Não foi uma passagem muito boa, foi um fantasma, como eu falei antes aí. Então, eu acho que ele não vai conseguir só se ele for pra outro país que esteja o futebol mais fraco, tipo Arábia, ou se não ali vai pra China, pode voltar pra China, pro Japão, aí poderia voltar a jogar, mas se for por algum futebol assim mais de alto nível, ele não vai conseguir jogar, tipo na Europa eu acho muito, muito difícil ele voltar a jogar lá, na Inglaterra menos ainda, na Itália onde ele teve o maior auge dele que foi no Milan, talvez ele não volte mais pra lá, pra jogar nenhum clube lá da Itália. Então é triste a situação do Pato, triste, porque todo mundo achou que ele seria um dos maiores do futebol e acabou que não foi. Foi um fracasso aí, literalmente. É triste falar isso, mas foi um fracasso a carreira do Pato. E era um cara que tinha tudo pra vingar, mano. Tudo pra vingar mesmo no futebol. Se vocês quiserem, galera, ver os skills dele, eu fiz até um vídeo aqui no canal reagindo aos skills dele lá da época dele do Milan. Pra vocês terem noção de quanto ele era bom no quesito de drible. Ele era muito liso no drible. E também na finalização ele também era muito bom. E só pra vocês terem noção, nessa época que ele jogou lá na Itália, lá no Milan, só era craque que tinha lá. Tipo, nessa época, a Série A italiana era uma das mais competitivas ligas que tinha no mundo. Então o Pato jogou nessa época, jogou muita bola. Então todo mundo achou que ele ia vingar, porque o cara jogando com vários caras gigantes, conhecidos no mundo todo. Tipo, Ronaldinho nessa época tava lá, tinha o Adriano Imperador que tava lá, tinha a galera da Juventus que tava lá, só craque que tinha nessa época lá na Itália. Então todo mundo achou que ele ia vingar porque ele jogou com esse pessoal tudo, ele jogou contra esses caras aí e conseguiu jogar muito bem. Então é triste o que aconteceu com o Pato, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!